Sejam todos muito bem-vindos! E hoje, Dia dos Pais, dia 11/8, vamos começar essa semana podendo proporcionar não só para os nossos filhos, para toda a nossa família, né? Um momento melhor na nossa vida, aprendendo mais sobre o mercado financeiro, podendo extrair o máximo desse mercado, dinheiro, para a gente poder realizar todos os nossos sonhos, né? Vamos junto com a gente para mais um estudo, para a gente começar essa semana bem informado? Gente, quero começar com vocês primeiro, ó. Pega essas marcações aqui, ó, do gráfico. No dólar, eu falo delas, às vezes o pessoal está entrando, está começando com a gente, ainda não tem essas marcações. Então anota lá os números. 5,547. Aqui eu botei com 41, né? Bota um pause aí no vídeo se precisar, ó. E 5,497. Com 27 lá embaixo. Ó. Coloca uma Fibonacci no meio dessas regiões, ó. Traçar de juntos aqui, ó. Colocou duas linhas de resistência. Vou apagar essas marcações aqui também. Colocou duas linhazinhas de resistência. Vamos tirar essa aqui de baixo. Aí, ó, tá aqui a linha de resistência, aqui ao lado, ó, linha de resistência. Agora vai tirar o imã, já é para colocar assim o imã já mesmo, né? E aí coloca uma Fibonacci, ó, no meio dessa região aqui. Coloca aqui no meio. Aumenta o tamanho para ficar mais fácil, para identificar, porque ela vai ficar fixa no gráfico de vocês. Vocês estão vendo como essa região, como o mercado nesse último dia, na sexta-feira, dentro dessa zona de ouro, é onde o mercado mais trabalha, mais busca ali aquelas consolidações do mercado, né? Fica indo para cima, embaixo, toca lá em cima de novo, não consegue, vem embaixo. Olha o tempo que ele ficou só nesse último dia. E essas marcações, gente, não são só de agora. Já vou mostrar para vocês, para quem está vendo agora com a gente aí. E aí aqui, ó, a gente tem do 0 ao 32,8 ou do 61 ao 100. Coloca uma Fibonacci também, uma Fibo sobre Fibo menor aqui, dentro dessa região, ó. Isso aqui, gente, deixa eu tentar alinhar um pouquinho aqui, vai simplificar muito, como eu falo, o pessoal às vezes não acredita, né? A forma da gente analisar o gráfico. Estudando essas regiões, ó. Se o mercado vier para baixo aqui, ó, só coloca essa pequena para baixo. Se ele está lá em cima, coloca essa pequena lá em cima, aqui, ó. Se ele for subir de novo, ou tiver lá em cima, ó, no início do dia, é lá em cima que eu deixo ela também, ó. Sempre dentro dessas regiões, essa zona de ouro, olha lá, vamos ver aqui, ó. Acho que foi aqui quinta-feira, ó. Essa é a pequenininha, tá? A pequena que é a Fibo sobre Fibo. Olha ali onde o mercado consolida exatamente dentro dessas regiões. Ó. Se o mercado está lá em cima, eu coloco essas marcações em cima e coloco mais uma linha de resistência lá para cima. Vamos para um tempo maior e voltar um pouquinho no tempo, para a gente ver um pouco dessas marcações, gente. Vou voltar o que der aqui, ó. Aqui não consigo, pelo esse tempo, eu não consigo voltar mais do que 2015. Só no diário, daí eu consigo voltar lá para o 2008, um pouquinho antes. Mas é só para a gente dar uma espiada rápida nessas marcações. Isso aqui, gente, que a gente está olhando, março de 2015. Olha como os candles vão respeitando. Isso aqui eu estou para o tempo de 240 minutos. Que se eu reduzir o tempo, talvez eu não consiga voltar tanto, somente com replays, né? Mas só para a gente olhar o comportamento dos candles nessas regiões. Olha lá, ainda em 2015, olha nessa linha aqui, ó, como ele trabalha. Sobe, desce, vem fazer pullback nessas regiões. Sobe muito, exatamente nessas linhas, ó, que ele vem trabalhar. Quando rompe, ele volta ali para fazer os pullbacks, ó. Alinhado nessas regiões. Vamos mais para frente um pouco de novo. E aí para baixo aqui, gente, eu fui apagando, mas é só ir fatiando da mesma forma o gráfico, mais para baixo para quem quiser aí, ó. Como eu vou apagando também elas, não vou deixando elas tanto tempo para não ficar demais, né? O meu gráfico aqui, senão às vezes pode me atrapalhar um pouco. Mas aí é de cada um. Quiser colocar. Vamos olhar só os candles, como eu disse, a gente está no 240 minutos, a gente está olhando o intraday. Ó, ele sobe, toca lá em cima, volta a fazer pullback. No rompimento, ó, ele vai testando essas regiões, sempre trabalhando. E é claro, quando ele trava no meio aqui, ó, a gente tem que entender que bota uma Fibonacci aí, essa que eu falei para vocês, exatamente como essa região aqui, ó. Vamos colocar uma aqui, para a gente ver. A gente está pelo tempo de 240 minutos, tá? Para a gente conseguir observar, ó, essas regiões como ele vai trabalhando bem no meio, junto com essa Fibonacci. Ó. Vamos mais para frente um pouco de novo. Olha esse candle aqui grande. Travou exatamente ali, ó, nas nossas marcações. Ó. Fez um pullback, desceu, vai trabalhando exatamente esses três aqui, trabalhando nela. Como eu disse, a gente está olhando pelo tempo de 240 minutos. Fica um pouquinho... A gente não consegue ver aqueles detalhes ali de pullbacks alinhados a essas regiões, mas dá para a gente ter uma ideia de alguns candles que foram respeitando muito bem essas regiões. A gente ainda está em agosto
de 2015. Olha os candles trabalhando ali, ó. Só para a gente voltar um pouquinho, ver como essas regiões, olha esse candle aqui também, o candle 1 aqui, ó, de setembro de 2015, alinhado às mesmas marcações. Sempre que a gente, vamos voltar um pouquinho aqui, se a gente for voltar no tempo, for observar essas regiões, ó, os candles sempre foram trabalhando muito bem dentro dessas regiões aqui. Depois que eu encontrei, deixei marcado, fixado essas regiões, aí eu não preciso voltar lá no diário, ou no semanal, no diário, 60 minutos, e outros tempos gráficos para encontrar. Às vezes você pode traçar retrações, né, de linhas de tendência para identificar isso aqui. Isso aqui fatiou o gráfico para mim e ficou perfeito. Fica alinhado às regiões. Ó. Ele respeita muito bem. Ó. Se o mercado sobe, segura nessas linhas. Quando ele desce, ele volta a fazer pullback ali. Quando ele desce, ele volta a trabalhar nessas regiões. Ó. Sempre trabalha muito bem. Claro que no intraday, se a gente observar, sei lá, pelos 5 minutos, no 15, vocês vão ver alinhado os pullbacks de cada candle. Então coloquem no gráfico de vocês. Olha quando ele foi para baixo aqui. Que lindo. Desceu, fez pullback lá em cima, alinhou de novo nessa região. Olha esses candles aqui, ó, alinhou lá embaixo, alinhado com esse, alinhado de novo. Isso a gente está olhando em março de 2016, gente. Então, se a gente for olhar o gráfico, voltar no tempo, ficar sempre procurando essas regiões, e era o que eu fazia. Ficava fazendo, quando eu não conseguia voltar em tempos menores, buscava replay para ver se essas regiões eram válidas. Validar, isso que era importante, validar todas essas regiões. E aí foi, com o tempo foi passando, consegui encontrar bons pontos de acordo com elas, né? Agora vamos para a projeção do dia, falar um pouco das projeções. Ó, o mercado do dólar tem uma tendência de vir um pouquinho mais para baixo ainda, gente. Pode vir um pouquinho mais para baixo. Vamos fazer a projeção do dia, que a gente faz todos os dias lá. Ó. O mais importante, tá? Vai ser a dos 5 minutos, sempre. Mas quando abre o mercado, a do 2 vem primeiro, né? Se o do 2 minutos vem primeiro, a gente projeta do 2 minutos. E depois, sim, a gente vai projetar dos 5 minutos para acompanhar os alvos. E olha lá, ele chega no 161, alinhadíssimo, e ele retorna. Neste primeiro toque aqui, vou pegar aqui o primeiro toque, de cima a baixo, não vou arrastar a linha lá. Ó. Subiu 14 pontos. Ó. Vou pegar um pouquinho acima. Ó. 13 pontos e meio nesse primeiro toque, que ele voltou. Tocou de novo, alinhado a ele, ó, alinhado aqui no segundo toque. Ele subiu 28 pontos. Ó. 28 pontos. E depois rompeu. Mas e aí, por que ele rompe? Por que ele não respeita, assim, de travar ali, realmente voltar a tudo? Essa diferença, esse rompimento, gente, a gente encontra lá no dólar futuro. O mercado fechou exatamente aqui. Então, com isso, observando isso, o dólar tem a expectativa de retornar. Vamos ver se ele vai romper essa região aqui. Mas acredito que ele possa dar uma seguradinha ainda nesse 547 aqui, nessa resistência. Porque ele rompeu, foi lá fazer um pullback para continuar. Como está no 161, há uma grande chance dele retornar um pouco para depois cair de novo. E agora vamos falar dessa descida. Por que ele rompeu? Foi mais abaixo. Observando o dólar futuro, esse é o motivo dele ter rompido. Feito esse rompimento. Vamos projetar o primeiro candle do dólar futuro também pelos 5 minutos? Não custa nada. Deixa uma janelinha do lado e projetem o futuro. Só colocar aqui, ó, do ladinho aqui, ó, coloca no mais, ó. Tem o mais aqui do lado, ó. Clica nesse mais do lado do teu gráfico lá em cima, ó. Vai abrir, vocês podem colocar mais uma janelinha ali, ó. Mais um gráfico. E aqui, o dólar futuro, a mesma projeção pelos 5 minutos, tem uma diferença de posição, tamanho do candle. Isso, essa variação que a gente vai encontrar, que se o mercado primeiro buscou o 161 do à vista, peraí, gente, deixa eu tirar aqui. Ele vai buscar o 161 depois do futuro. Sempre vai fazer isso. Sempre vai fazer esses padrões, essas repetições do mercado. Então não deixem de fazer isso, tá? Não deixem de fazer essas marcações, gente. Vamos continuar então a expectativa do dólar. Pode retornar sim, ó. Pode retornar, buscar o suporte, buscar as médias. Vamos ver se ele vai sair já na segunda-feira dessa região, deste esse retângulo, né? Vamos botar um retângulo aqui, essa região de Fibonacci, ó, que a gente coloca a Fibonacci aqui dentro. Ó. Ele precisa sair dela para subir, tá? Na segunda-feira ele tem uma média, que há um tempo atrás eu já estava falando para vocês, ó, dos 240 minutos. Uma média de 200 períodos. Ele pode vir buscar ela. Eu estou acreditando que ele vai vir tocar nela. Por quê? Antes disso,
ele fez um movimento aqui de 1, 2, 3, 4, 5 para cima por onda de Elliott, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Depois desse movimento, ele entra em ondas de A, B e C, né? As ondas corretivas. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de onda A, onda B e onda C. Só que dentro da onda A gente deve encontrar 1, 2, 3, 4, 5, da mesma forma, é uma onda impulsiva para baixo. A onda B, um ABC de novo. E aqui, mais uma vez, ó, com uma fractal, a gente encontra de novo 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos colocar nos 60 minutos? E se a gente consegue localizar isso agora? Vamos voltar um pouquinho. Arrastar essa linha para cá, ó. Vamos traçar junto comigo? Aqui a gente teve a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e a onda 5. E aqui, ó, dá para ver direitinho aqui, pequenininho, ó, mas ele fez uma A, uma B e uma onda C. E aqui, mais uma vez, ele tem que fazer essas fractais de novo. Agora deixa eu apagar um pouco as linhas, que já está até me atrapalhando também, gente. Vou apagar a projeção aqui, ó. Aí. Agora ficou melhor de observar. E aqui, de novo, ele faz uma onda 1, onda 2 simples, onda 3, onda 4 complexa e joga para uma onda 5. Ele vai buscar essas regiões, que aqui a onda 2 foi simples, eu estou olhando para os 60 minutos, por isso que ele fica curtinho aqui. E aqui a onda 4 complexa. A gente observa pelo 15 minutos. Vamos voltar um pouquinho o gráfico. Aí que a gente consegue ver o caminho das ondas. Ó. 1, 2, 3, 4 e onda 5. E em fractais menores, se a gente for observar, também temos, ó, nessa onda 1, a finalização, né? Da onda 3, tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5. E aí ele repete uma ABC, depois vai de novo 1, 2, 3, 4 e 5. Vai sempre fazer esse ciclo. São as fractais do mercado. Quer aprender mais? Todos os dias a gente fala no grupo, nosso grupo de estudos, todos os dias sobre esses temas, sobre ondas de Elliott, Fibonacci, teorias de Down e muito mais. Além dos nossos cursos que a gente ensina daí análise gráfica. E é uma vez só, gente. Eu só preciso de uma única vez. Não ficar fazendo o curso 2.0. Aí, não consegui pegar direitinho e não estou entendendo a análise gráfica. Porque tu tem que fazer o curso 4.0, que foi lançado agora. E aí não entendi, porque tu precisa fazer uma outra mentoria. E aí eles vão te empurrando tudo que pode, né? E com a gente, muitas pessoas que estão no grupo, só no grupo de estudo, sem ter feito o curso, já estão conseguindo entender muita coisa, muito além de vários cursos que tem por aí. E o índice, se o dólar tem essa possibilidade de subir, porque ele está no 161, mas subida leve, talvez. Vamos acompanhar se ele vai buscar essa média de 240 minutos, que está logo aqui embaixo. Ó. Do 240 minutos tem a média de 200. Ó. Então temos essa possibilidade dele buscar ela, ou abrir com gap lá embaixo, tá? Para ele fazer esse impulso, uma bandeirinha, buscar essa média de 200 e poder retornar, gente. Ou ele vai já abrir para cima por causa do alvo de 161. Ele já fez o retorno dos 5 minutos do à vista e um pequeno retorno aqui do dólar futuro. Então aqui do à vista, ele fez o retorno dele e agora parou, travou aqui no 161 da projeção, ó, do à vista aqui. Ó. Travadinho no 161 aqui. Ó. 161 da projeção do primeiro canto do dia. Isso pode fazer com que ele abra até com gap e depois volte para baixo, se ele tiver essa força para buscar a média de 240 minutos, tá? A gente já havia falado algumas semanas atrás dessa possibilidade de ele buscar ela. E se a gente observar até aqui pelo OBV, ó, dá uma olhada no OBV, ó, já está vendido. Ó. Não tem tanta divergência. O OBV rompeu já aqui, ó, subvendido já, ó, a diferença do gráfico. Este rompimento também aqui. Então ele pode sim continuar mais para baixo um pouquinho, talvez abrir com gap para buscar esses alvos aqui na segunda-feira. Isso a gente pode acompanhar juntos também, mas é importante a gente ter essas marcações também. No índice, a gente vou colocar um tempo maior aqui, ó, de 60 minutos, para a gente pegar essas marcações. Pegar essa última que ele está agora, ó, dá um pause depois no vídeo aí, ó, 131, 589 e 128, 127. Essas marcações aqui, coloca uma Fibonacci no meio. Se ele vai para baixo, coloca mais uma linha de resistência. Se vai para baixo, coloca outra linha de resistência lá embaixo. E aí vocês vão ter, ó, vamos colocar aqui na de baixo. Às vezes o pessoal acha que é bobagem, mas é muito melhor a gente saber onde o mercado pode trabalhar aqui,
do que não ter depois. Queria mostrar para vocês um dia que ele trabalhou, vou pegar aqui a pequena, ó. Aí coloca fibra sobre fibra também, né? Não esquece. Nessa região maior dele, ó, ali, ó, coloca alinhado uma fibra sobre fibra. Aqui eu tô pelos 60 minutos, aí fica... Agora sim. Aí. Já temos as regiões, ó, sabendo que essa região do mercado pode tocar ali numa zona de ouro e retornar, fica aqui, ó, trabalhando dentro dessas regiões por longos períodos, às vezes, ou o dia inteiro, onde o mercado chega ali e trava. Então, tenham essas linhas, é melhor ter do que não tê-las, né? Para muitos é só mais umas linhas que auxiliam, mas para outros são bem importantes como suportes e resistências do mercado. Sabendo que o índice pode cair um pouquinho, gente, então o dólar pode cair um pouquinho, o índice pode dar uma subidinha leve também. Vou buscar aqui as médias, depois continuar subindo. Essa região, eu quero mostrar para vocês aqui. Onde é que eu posso mostrar? Vou pegar aqui a minha marcação de Fibonacci. Aqui em cima. Vou botar aqui embaixo do dólar. Vamos falar, não deem a bola pro ativo em cima. Vamos olhar o gráfico, tá, gente? Aqui, ó. Exatamente nessas regiões aqui. Passei isso pro grupo lá, ó. Vamos falar com vocês também aqui sobre isso. Essas movimentações aqui do mercado. Que o dólar, o gráfico, esquecer o dólar ou não, que ele chegou lá no 61,8, tá? Uma retração. Subiu, tocou lá no 38,2, desceu, fez o pullback aqui no 50%, ó, e aí depois rompeu. Observem esse movimento aqui, ó. Ele rompeu, foi lá buscar o 38,2, desceu aqui os 50%, ó. São formações gráficas que o gráfico vai trabalhar muito bem nessas regiões. Agora, se a gente observar aqui, eu tenho aqui no mensal do índice uma retração de Fibonacci, ó. Uma recuperação dele aqui, ó, de 2019, 20, ó, do pandemia. De topo ao fundo, está em vermelho aqui, ó. Agora, se a gente aproximar, vamos para o semanal agora. Observar essa movimentação do gráfico. Olha lá, que o mercado tinha feito, veio aqui embaixo, ó, não conseguiu chegar ao 31,8. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha lá no dólar, não conseguiu chegar. Olha aqui, não conseguiu chegar também. Vou pegar a caneta de novo. Subiu, não conseguiu chegar. Aí ele desceu, foi lá no 61,8, aqui embaixo, no dólar. O índice foi lá embaixo, buscou o 61,8. Aqui é o 61,8, tá ali marcando ali, aqui é o 50%. Aí ele voltou, subiu, buscou lá o 38,2. Dessa retração. Eu estou falando só para a gente entender um pouco das zonas de ouro, os movimentos gráficos que ele faz. Vou apagar um pouquinho de novo agora, só para a gente tirar esse tanto de linha aqui do gráfico, tá? Vamos de novo. Foi lá, buscou o 38,2. O dólar só está um pouquinho desalinhado ali, ó. Aqui, a mesma situação. Como o gráfico se comporta em regiões de zonas de ouro. E aí ele desceu, buscou o 61,8 de novo e está indo lá buscar, ó, agora os 50% mais uma vez, ó. E essa formação gráfica é idêntica ao que aconteceu aqui. Ele desceu lá no 61,8 e está voltando aqui, ó, voltou, buscou os 50% e depois desceu. E exatamente o que vem ocorrendo aqui com o índice, ó. E o que isso importa? Tudo bem que está muito semelhante esses movimentos ali, ó. Eu estou observando fractais de 5 minutos, mas o que eu quero que vocês, não que o dólar ou seja índice, mas a movimentação gráfica, um exemplo gráfico do que o mercado, como o mercado se comporta nessas regiões de zonas de ouro, que é aqui, 61,8%, 50% e o 38,2%. Então é muito semelhante sempre essas movimentações. O mercado ele vai ser ciclos de repetições às vezes. Por isso que a onda de Elliott, quando a gente pega, demora muito. Demora e é chato de aprender. Chato, mas é quando a gente é aquela coisa que, caramba, já estou dirigindo um carro, sabe? A gente queria tanto dirigir e agora estou dirigindo, já estou viajando. Mas antes parecia que não ia conseguir. As movimentações, as repetições, mesmo quando está dirigindo, são exatamente como no gráfico. Primeiro você está aprendendo a dirigir, está falhando um pouquinho, erra na troca de marcha, erra nos pedal, deixa apagar o carro. Trabalhar com gráfico da mesma forma. Depois, quando você vê, está viajando, nem pensa no que está fazendo, simplesmente senta ali e pega a estrada e vai para o teu destino. E é isso que a gente mostra aqui todos os dias também. Que essa repetição, esse trabalho todos os dias, uma hora vai no automático. E aí vocês vão conseguir observar o gráfico e caramba, é exatamente igual. Da mesma forma que eu observei aqui, ó, no gráfico semanal do índice, essa similaridade desse movimento, ó, numa zona de ouro, consegui pegar desse último dia exatamente esse movimento aqui.
Mesma movimentação, olha como está igual. Veio aqui acima dos 50%. Esse aqui, ó, veio aqui acima dos 50%. O próximo movimento buscou 61,8. Buscou 61,8. E este aqui buscou 61,8. Não funciona de um para o outro aqui. Depois foi lá, buscou 38,2. Lá em cima dessa zona de ouro. Aqui, ó, no dólar, a mesma situação. E aí depois desceu ao 61,8 novamente, assim como desceu aqui, ó, no 61,8 novamente. E aí buscando 50%, mais uma vez, que está ali em cima. Se ele fizer essa... Não digo que vai se repetir exatamente, tá, gente? Às vezes vocês olham assim, então o índice vai cair, vai despencar, vai quebrar o Brasil. Não significa isso. Vamos ser calmos. Eu estou mostrando as similaridades dos movimentos, como eles são muito similares, assim, quando estão dentro de uma zona de ouro, né? Então o índice, expectativa para ele, está subindo com muita força. Nessa última semana foi muito forte. Então agora, gente, pode tocar aqui e pode sim ter um recuo, da mesma forma que ele tocou no 50% aqui, ó, até passou um pouquinho nesse do dólar aqui, ó. E aí depois foi abaixo. Isso não significa que o dólar, claro, a gente tem uma expectativa maior que o dólar vá para cima, mas é só para uma representação gráfica que a gente, se tirar o nome do ativo, vocês vão conseguir operar qualquer um deles, depois que aprenderem bem sobre a análise gráfica. Então, a expectativa do índice, a gente tinha falado, quem assistiu os vídeos anteriores, do dia anterior, né, que é na quinta-feira, que foi aqui, quando encerrou na quinta-feira, dia 8/8, que foi 8/8/8, né, que ele buscaria a média de 200 aqui do diário, tinha grande chance de buscar nela. Ele rompeu ela. E o que ele geralmente faz, já vendo outros tempos gráficos também, quando ele toca rompe a média de 200, ele volta a fazer pullback. Então a gente aguarda esse retorno. Pode subir um pouquinho mais? Pode, porque tem a média, essa região de 50% aqui, ó, que é um suporte também lá em cima, ó, lá no 131. Ó. Pode tocar naquele suporte lá em cima e retornar depois disso. Então a grande chance dele subir um pouquinho mais, pode vir subir um pouquinho mais, buscar talvez o suporte aqui em cima, no 131,589, e depois retornar. Mesma situação que a gente coloca a Fibonacci, ó, já estava ali já. Vou alinhar de volta ela aqui. Aí. E aí não esqueçam da Fibonacci sobre a Fibonacci, a Fibo sobre Fibo aqui. Ó. Eu dei para vocês, acho que eu passei, não, tá certo. Passei para vocês a correta ali, eu que tinha colocado só essa aqui a mais. Então, a projeção dos dias nos facilita. A gente já estava aguardando o alvo do dia 5 de agosto, que ele rompeu. Foi aqui nessa região até, ó. Se projetar aí o 5 de agosto, foi aqui nessa região, o índice resolveu ir muito mais para cima. Se foi, estava protegido ou está com o indicador, que ele mostrou a compra aqui embaixo já, ó. O indicador nos deu a compra. Aqui junto da VWAP, acima da média de 9. Deixa eu tirar a mãozinha. E só ficou verde. Claro que demorou 6 horas, né, para subir 1.700 pontos. Mas se tivesse saído aqui com 2 horas, pelo menos 1.500 pontos garantidos. Vamos dar uma olhada no Bitcoin rapidinho, gente? Mesma situação das marcações. Ó. Pega as marcações primeiro aí. 339, tô parecendo sorteio, né? Pega as marcações. 339,233. 339.233. E a outra lá embaixo, ó, 328,816. Coloca a Fibonacci no centro dessa região também. Que ela tá aqui, ó. Essa linha laranja aqui, ó. Olha o mercado como trabalha muito bem nessa consolidação, entendendo que essas regiões ele pode consolidar, que ele vai ficar ali tomando as decisões para onde vai o mercado. Colocou essa marcação maior, coloca uma Fibo sobre Fibo. Se o mercado vai para baixo, só coloca ela mais para baixo. Se ele romper aquela região ali, ó, essa pequenininha para facilitar, ela vai sempre trabalhar nas linhas, tá? Das resistências. Então ela vai ficar abaixo da resistência ou acima da resistência. Se for para a próxima, ela vai ficar lá em cima na próxima resistência. E a maior sim, vai ficar entre as linhas para a gente pegar essas movimentações maiores do mercado, né? Observar aqui o Bitcoin em tempo maior um pouquinho, por 15 minutos, ó. Ele já vem fazendo também ondas de impulso. Olha lá, um impulso, uma onda 1, 2, 3, 4. E vai jogar ainda para uma quinta onda, um pouco mais para cima ainda. A gente tem, acho que nos 60 minutos, uma média de 200, né? Bem próxima, ali. Média de 200 bem próxima. Então vamos ver se ele ou vai abrir nessa região ou vai se esticar até lá. E lembrando, ele faz um rompimento, ele sempre trabalha muito próximo das médias de 200. Então o Bitcoin pode fazer um rompimento, depois retornar, fazer um pullback, até porque tem a marcação lá no 350 e depois ter a continuidade dele. Vamos acompanhar se ele vai realizar essas marcações amanhã ou já vai abrir com gap, né?
O Bitcoin é legal porque ele já abre com os gaps maravilhosos, né? A gente tinha a projeção também do dia 5 de agosto, 60 minutos. Lá em cima está o alvo dele. E quase chegou. E olha a marcação, olhando agora pelos 60 minutos, essa nossa região, ó, de marcação 339, 233, eu tocou uma vez, 2 vezes no dia seguinte, quase buscou nesse último dia. Então ele pode buscar de novo ali, se ele não consegue romper, ele vai ao fundo de novo lá no 328, 816, para depois sim romper novamente. Vai lá buscar força, né? Para depois subir e pegar os alvos. Espero que tenham gostado. Essa semana com muitas novidades, a gente vai ter a atualização do indicador, vai ficar melhor ainda do que já é. A nossa sala ao vivo já está tendo algumas modificações já para melhorar os estudos e a assertividade dos nossos assinantes. E o pessoal que assiste a gente pelo YouTube também tem um delay, então vem fazer parte, vem estudar junto com a gente todos os dias. E quem tem a assinatura ativa vai receber os testes do nosso robô, também para índice, dólar e Bitcoin. Certo, gente? Um feliz Dia dos Pais para todos.